E aí, pessoal, hoje estamos aqui em uma propriedade rural, tá? Para mostrar para vocês o funcionamento de uma colheitadeira com rotor axial, tá? Meu nome é Éder Barbosa Ribeiro, trabalho há 20 anos com máquinas agrícolas e hoje estou aqui para transmitir um pouco do meu conhecimento a vocês, alunos da Sigma Profissões. Tá bom? Hoje nós estamos com uma colheitadeira 9895 Massey Ferguson, tá? Vamos mostrar o funcionamento desde a parte interna, operacional, GPS e piloto automático a vocês, tá bom? Assim, o que a gente pede para todos os alunos é não frisarem muito na marca e nem no modelo. Por quê? Colheitadeira de grãos é padrão, entendeu? Independente da marca. Uma Massey Ferguson vai fazer o mesmo trabalho que uma John Deere. Uma John Deere vai efetuar o mesmo trabalho que uma New Holland, por exemplo, ou uma Case. Então, colheitadeira, o princípio básico é sempre o mesmo, beleza? Então, boa aula a vocês e aproveitem o máximo possível. Beleza, pessoal? Então estamos aqui no interior da colheitadeira, tá? Quando você abrir a sua gabina, você vai se deparar com esta cena aqui, tá? Com o interior da colheitadeira. Este, onde você tem o banco chamado de banco auxiliar ou banco do sapo, mais popularmente conhecido, certo? Esse banquinho do sapo aqui, ele tem a opção de você colocar alguma coisa aqui e tal, né? É bem simples. Aqui você tem uma alavanca de gama de marchas dela, certo? É uma colheitadeira a hidro, que significa que ela tem três gamas de velocidade, tá? No caso dessa aqui, 4 gamas de velocidade, tá? Logo mais ao lado aqui, a gente vai estar mostrando para vocês também o freio estacionário, certo? Tem a simbologia em cima dele, então, freio estacionário puxado, tá acionado, certo? E você para baixo, ele tá liberado. Tá bom? Aqui a gente tem os comandos da colheitadeira. O mais importante, o hidro, tá? Colheitadeira movida a locomoção hidroestática, ou seja, é a óleo. A locomoção dessa colheitadeira é feita a óleo. Bem como colheitadeira, existem outros equipamentos que podem ter esse mesmo tipo de locomoção, certo? Como pulverizadores, tá? Com locomoção hidroestática, locomoção a óleo, certo? Aqui no painel de controle nós vamos mostrar a vocês todos os comandos, certo? Individualmente, um por um, tá? Aqui você tem a coluna de direção, certo? Onde você tem o controle de ajuste do volante, tá? Você tem dois tipos de ajuste, o ajuste da coluna principal e o ajuste do abaixo do volante, certo? Onde você pode estar regulando para ficar melhor para você trabalhar, certo? Para melhorar na sua ergonomia na máquina aqui. Então, você tem esses dois tipos de ajuste nessa colheitadeira. Chave de ignição, que alguns modelos vai estar no volante, certo? Ou alguns modelos vão estar na coluna lateral, tá? Varia de modelo para modelo de máquina. O monitor de desempenho, o monitor da máquina que vai te dar a orientação, parte de GPS, piloto automático, tudo vai estar no monitor, certo? O desempenho da máquina, umidade de grão, todas as informações a respeito do que está acontecendo na sua máquina vai ter no monitor, certo? Algumas máquinas vão ter uma coluna lateral onde vai te informar também questões de temperatura, questões de funcionamento mecânico da máquina, certo? Mas esses modelos são todos conjugados, tá? E tá tudo aqui no mesmo monitor, certo? Na parte superior em cima aqui você tem o comando de ar-condicionado, certo? Onde o ar-condicionado é automático ou manual, você pode ajustar ele aqui. Aqui você tem o comando dos retrovisores, certo? Comando dos retrovisores, onde você pode ajustar eles que são elétricos. Então você ajusta seu retrovisor aqui de dentro da gabina, tá? Do lado de cá você tem um botão que é um botão muito importante, onde você liga a antena do piloto automático, tá? Então ele vai estar sempre representado pela simbologia que você vê aí agora, tá? O botão do piloto automático, beleza? Tem os outros comandos aqui, o comando da escada, certo? E a gente vai estar mostrando individualmente para vocês também, tá? Aqui a gente tem mais comandos embaixo aqui, certo? Vamos estar mostrando para vocês individualmente. Então, a parte interna da gabina praticamente é essa, certo? Então, você tem vários comandos para você estar operando a sua máquina, tá? De maneira eficiente, todo aqui de dentro. Então, tudo aqui convém a melhorar para o operador, certo? Então, vamos partir agora para o individualismo de cada comando, certo? Para cada comando individual, beleza? Então, pessoal, aqui nós temos o monitor da colheitadeira, tá? Eu vou explicar para vocês quais as informações que ele vai me passar aqui nessa primeira tela. Lembrando que varia de marca para marca, tal. As informações que ele vai te passar em algum determinado modelo são umas, em determinados modelos são outros, entendeu? Então aqui a gente está vendo dessa colheitadeira aqui, que dá para a gente ter uma noção, uma ideia
do que vai ser passado em outras colheitadeiras, tá? Então essa primeira informação que nós temos aqui é o RPM do motor, a rotação do motor. Então aqui nós temos a rotação do motor. Você pode ver aí que se eu aumentar, certo? Ele vai aumentar o valor lá, ó. Tá ok? Logo mais embaixo aqui nós temos o nível do combustível, certo? Que ali, ó, a gente tem um tanque, né, com 1/4, certo, de tanque aqui. Então a gente tem um indicador do nível do combustível. Ele tanto é analógico como digital, certo? Logo mais embaixo nós temos a temperatura do motor. Aqui, ó, você se localiza sempre pela simbologia, tá vendo? Então na aula de simbologia você estudou esse símbolo aqui. Então significa que aqui a máquina está com 55 graus de temperatura, certo? Então temperatura do motor, certo? Aqui você estudou também na simbologia, certo? As duas setinhas apontando uma para outra, tanto faz de cima para baixo ou lateralmente, certo? As duas setinhas significa pressão. Então aqui nós temos a pressão do motor, pressão do óleo do motor, certo? Então aqui 6.1, certo? Caso qualquer coisa aconteça, ela vai estar informando. Aqui embaixo, logo mais aqui embaixo, nós temos que a máquina está em neutro. Então se eu tirar a alavanca do hidro, né, da posição neutro, e colocar ela para locomover a máquina, certo? Lógico que você tem que estar com o freio estacionário solto, certo? A máquina engatada, certo? Então eu engatei a máquina, ela vai sumir o sinalzinho de neutro, certo? Então desengatou a máquina, ela está em neutro, vai aparecer aqui neutro, beleza? Logo mais ao lado, um símbolo de exclamação, pode ser alguma manutenção que ela está pedindo, então ela está te passando alguma informação. Então você vai numa tela de informações, certo? Que depois eu vou estar passando para vocês para saber qual que é o tipo de informação que ela está te passando. Porcentagem a carga do motor, certo? Quando você trabalha sobre o motor, né, na colheita, ele vai estar a carga do motor trabalhando. Lembrando que o recomendado é entre 85% e 90% para você deixar uma folga no torque do motor para no caso você precisar, tá? Então nunca trabalha com o motor em 100% de carga, entendeu? Trabalhe com o motor por volta de 85%. Aqui eu aumento a velocidade, ó. Eu aumento a carga do motor, certo? Então quando você estiver trabalhando, mantenha 85%, que é uma carga boa, tá? Perda de grão nas peneiras, então aqui você tem, ó, o indicador de perda de grão, o que significa que essa colheitadeira é equipada com um sensor de perca lá nas peneiras lá atrás. Então quando ela está perdendo, essa barrinha aqui, ó, vai ficar oscilando, certo? Aqui no vermelhinho e tal, no branco aqui, ó, ela vai ficar oscilando, certo? Então se o sensor de perca estiver lendo que está alto a perca aqui, ó, certo? O sensor de perca estiver alto, então o que você tem que fazer? Você tem que procurar ajustar as suas peneiras, tá? Ou ajustar a colheitadeira para poder ficar de acordo com o que a colheita pede, tá? Então para não jogar fora, para você não ter perca nas peneiras, nem no rotor nem nas peneiras. Aqui ela indica perca no rotor e perca nas peneiras, tá bom? Em cima aqui, certo? Em cima aqui você tem esse 100% aqui, ó, segura a largura da plataforma, entendeu? Então, qual que é a largura que você tem da plataforma? Você tem que informar aqui quando você engatar tal a tua plataforma. Tem que informar para ela tal, para poder ela fazer a leitura de quanto que ela está colhendo por hectare, tudo certinho, para ela te dar essas informações. Então, tem que ser informado para ela a largura da plataforma, tá? GPS, tá? O sinal do GPS aqui, tá? Nosso piloto já está ligado. Daqui a pouco a gente vai bater um ponto AB para ensinar sobre o piloto automático, mas por enquanto a gente está, né, na parte de informações do monitor aqui, certo? Aqui a gente tem, logo mais ao lado aqui, ó, essa barrinha aqui, ó, tá? Essa barrinha vai me indicar a pressão do corte, certo? Então se minha plataforma tiver com a pressão muito alta, ela está pressionando demais no chão. Então essa pressão de corte está estando muito grande, tendo muita pressão de corte, vai arrastar muito material embaixo da plataforma, vai formar bucha. Então a pressão tem que estar no nível aceitável nessa barrinha aqui, certo? Logo mais ao lado aqui, a gente tem a configuração de velocidade do ventilador. Esse símbolo aqui, tá? Então você sempre vai identificar esse símbolo como sendo o símbolo do ventilador, tá? Então você clica aqui, ó, vai aparecer rotação do ventilador. Então aqui você clica nele aqui, certo? Vai estar o real e o RPM que ele tá te dando, certo? Então na tela inicial aqui você tem a rotação do ventilador, tá? Ah, eu quero diminuir, aumentar a rotação do ventilador. Você vai poder fazer essa configuração no console da máquina que eu vou estar mostrando logo depois, tá? No console da máquina você tem aqui na lateral aqui o botão de regular o ajuste da velocidade do ventilador, assim como o de cima aqui, que é fechamento e abertura de côncavo, o 14 aqui, ó, que está mostrando 14.
é o fechamento e abertura do côncavo, tá? Então aqui você vai ter a numeração que tem o côncavo lá. A 14 está quase tudo fechado, então eu acho que o 8 dele fecha geral. Então se eu quiser fechar o côncavo, eu vou apertar um botão no console, ele vai fechar. Pode ver que já diminuiu para 13, 12. Então eu fechei tudo, ó. O botão não vai mais, então ele já está todo fechado. Então se eu quiser abrir os côncavos, ó, eu aperto mais e ele vai abrindo, ó. 19, 21, então já abriu, certo? Então o que acontece? Essas regulagens que eu estou passando para vocês aqui agora, ventilador, côncavo, peneira e rotor, são as regulagens que vocês vão trabalhar o dia inteiro mexendo. Lógico, peneira nem tanto, certo? Peneira é mais raro você mexer nela, mas rotor, ventilador e côncavo é quase certo que o dia inteiro você vai ter que mexer disso. Por quê? Você entra colhendo de uma forma pela manhã. Por quê? Por causa da umidade, a palhada rígida, ruim de debulhar. Você entra colhendo de uma forma pela manhã e logo após, quando começa a secar, ter menos umidade e tal, o grão começa a ficar de outra forma para debulhar. Então daí você vai ajustando a sua máquina para não ocasionar dano mecânico, para não quebrar o grão, entendeu? Então, e nem para perder, certo? No decorrer do dia você vai fazendo esses ajustes. Então aqui a gente parou na configuração de abertura e fechamento de côncavo, certo? Aqui, logo mais do lado, você pode ver essa simbologia, toda a vida vai indicar peneira superior, ó. As barrinhas lá com a tracionada embaixo, certo? Com a barra transversal embaixo. Então, peneira superior, tá? Essa de baixo aqui, ó, que tá 18 milímetros, peneira inferior, peneira de baixo, tá? Então, peneira de cima e peneira de baixo, beleza? Então, aqui você tem, certo, a configuração das peneiras. A de cima está aberta em 20 milímetros e a de baixo em 18 milímetros. As peneiras também nós vamos estar mostrando para vocês ali, ou já mostramos, vocês vão estar acompanhando como que elas são, como que ela funciona, tá? Então aqui de cima, algumas máquinas mais antigas não tem a opção de você regular a peneira aqui no monitor, nem no botão aqui de dentro, ó. Você tem que ir lá embaixo e regular lá embaixo também. Vou estar ensinando a maneira de se regular as peneiras manualmente, tá? Logo mais em cima aqui, velocidade do rotor. Então quando o industrial dessa máquina está ligado, certo? Vai ter o industrial do rotor, tá? Vou continuar aqui para vocês e vou ligar o sistema para vocês acompanhar os valores tal aqui na tela, tá? Terminando por último aqui em cima, você tem a quantidade de produto no graneleiro, a quantidade de grãos, certo? Você tem a informação aqui, 0 litro. No caso, essa máquina não está calibrada, o graneleiro dela. Você tem que efetuar uma calibração, certo? Para poder estar informando para ela aqui qual o produto você está colhendo. No caso aqui não é líquido, é granular, então vai ser soja. Então ele vai te apresentar em quilos, certo? O de cima aqui, quilos. Quantos quilos ela tem no graneleiro. Logo mais do lado aqui, você tem as informações de umidade, aquele sensor de umidade que fica lá no elevador, certo? Que eu já falei no tutorial da colheitadeira. Tem um sensor de umidade que fica ali e tal, que faz a leitura da umidade e informa aqui na tela, ó. 17,2% a umidade lá dentro do elevador agora, certo? Então vou ligar o sistema aqui e tal, vocês já viram todas as informações da tela principal aqui, certo? Vou ligar o sistema aqui para vocês verem como que é o funcionamento, tá? Então vamos lá. Então aqui nós já temos o industrial ligado. O botão do industrial eu vou mostrar para vocês subsequente aqui no console como que funciona, tá? Então aqui a gente já tem o industrial ligado, ó, dá para ver o ventilador aqui tá em 620 RPM, 630, ó, certo? Então pode ver que o ventilador ele é ajustável, certo? Então você pode ver ela aqui, ó, ela vai abaixar, ó, 570, ó, pode ver a velocidade do ventilador abaixando, ó, 550, 540. Então aí você vai ajustando, certo? O côncavo mesma forma, ó, 14, agora eu vou aumentar o côncavo, vou abrir o côncavo, ó, 14, 17, 20, tá vendo ele abrindo ali, tá? Beleza? Então o côncavo. Aí vou aumentar a velocidade do rotor aqui, ó. O rotor tá em 126 RPM, ó. Se eu quiser aumentar, é porque a máquina tá em lento, 137, 140, 148, 155, pode ver, tô aumentando a velocidade do rotor, certo? Isso porque a máquina está em lenta. Lógico, se eu aumentar a velocidade da máquina aqui, se eu aumentar a rotação da máquina, ela vai para a rotação normal, certo? Mas eu não vou aumentar para não prejudicar o áudio aqui, tá?